De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Dr. Mário Viana, ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Dr. Mário, nós estávamos falando nos blocos passados sobre descredenciamento, sobre o problema das consultas e valores. Falando um pouquinho de quantitativo de descredenciamento, qual a estimativa de descredenciamento de médico, de quantidade de médicos que podem vir a se descredenciar aqui no nosso estado? Rodrigo, já há algum tempo, antes da última quarta-feira, né, dia 29, quando nós realizamos a Assembleia, e que já havia o indicativo, né, desde o dia 1º de junho, né, de que no dia 1º de julho nós iniciaríamos uma paralisação por tempo indeterminado e o processo de início de descredenciamento, a gente já vinha colhendo assinaturas dos colegas por especialidade, por áreas de atuação. Hoje eu tenho em torno de 170 assinaturas. É um pouco mais de 10% dos médicos que atuam na saúde suplementar hoje no Amazonas, né? Nós temos em torno de 1.200 médicos que são credenciados, que são cooperados da Unimed, e talvez mais uns 200, 300 que inclusive também podem até acumular a Unimed com outros planos, né? Porque você sabe que o mercado de saúde suplementar do Amazonas, ele é dominado em 70% pela Unimed, os outros 30% são divididos entre as outras operadoras de saúde, né? Então, esses 170, eu posso te dizer que algumas especialidades já estão bem definidas e decididas que vão se afastar, inclusive da Unimed. Seria a urologia, em que os 33 urologistas do Amazonas já assinaram um protocolo de intenções para dar início a esse descredenciamento, que eu tenho a impressão que na segunda ou terça isso deve ser dado entrada, inclusive na Unimed. 8 neurocirurgiões que existem no Amazonas e que atendem aos planos de saúde também estão decididos, né? Eu não recebi ainda o documento oficialmente do Dr. Michel, que é o presidente da Sociedade de Neurocirurgia, mas já tive informação que ele afirmou que os 8 neurocirurgiões também não querem mais a relação de trabalho com os planos se não for através do valor mínimo ético que é a CBHPM, né? Os colegas da cirurgia de cabeça e pescoço também, que são um número pequeno, né, estão decididos. Da cirurgia geral e da videolaparoscopia, que por acaso eu sou também o presidente da Sociedade de Videocirurgia, praticamente 70% dos colegas que atendem a medicina privada já assinaram também, né? Alguns poucos colegas da ortopedia, alguns colegas num número bastante razoável da neonatologia teriam também essa intenção, e algumas outras especialidades. Na verdade, como eu disse aqui, de forma muito transparente, não são 100%, mas esses, né, se confirmarem a saída no decorrer da semana, já vão trazer um grande e insolúvel problema para os planos de saúde, inclusive a Unimed aqui no Amazonas, e levando a um problema sério, que é o caminho do serviço público, né? Essas pessoas não tendo atendimento e não tendo condição de pagar, vão procurar o serviço público e vão sobrecarregar o serviço público que já é cronicamente sobrecarregado. Mas também eu queria informar, se você me permitir ainda, sem querer me alongar, que o próprio Ministério Público Estadual já estabeleceu, e também há uma resolução da Agência Nacional de Saúde, que os usuários que se sentirem prejudicados, não conseguirem o atendimento numa determinada especialidade, eles devem procurar a própria operadora ou mesmo o Ministério Público, que com certeza irá garantir a eles, através de forma particular, o plano tem que desembolsar e pagar a consulta ou o tratamento naquela especialidade que por acaso tiver a desassistência. Isso é o que nós chamamos, pelo menos na área do direito do consumidor. A partir do momento Exatamente. Que o plano simplesmente ofereceu e você contratou um serviço e não tem o médico para lhe servir no serviço que foi contratado, ele é obrigado a fazer o pagamento, nem que seja através de maneira particular, para você que está em casa. Então, bastante atenção, fique de olho também nos médicos e nos advogados, porque essa hora, para quem trabalha com essa situação, pode ser muito útil a utilização de um advogado para entrar com mandado de segurança em ações como essas, em que o plano de saúde tem que garantir o que foi contratado. Falando um pouquinho sobre uma cobrança que está sendo feita por alguns médicos, está sendo divulgado pela imprensa, em que além do plano, do valor repassado
pelo plano, alguns médicos estão cobrando um valor a mais, ou de 50, 30, 40 reais a mais na consulta. Como é que está sendo feito esse levantamento com os médicos que cada dia que passa estão sofrendo por esse lado, mas também estão passando para o consumidor um problema que na verdade não é do consumidor, é dos próprios médicos? Rodrigo, eu quero deixar bem claro que essa mobilização que o sindicato vem coordenando, né, com o apoio do Conselho de Medicina, da Associação Médica do Amazonas também, não pretende em momento algum que o custo disso seja repassado aos usuários de plano de saúde. Nós temos certeza que os usuários, porque eu também sou usuário, pagam e pagam muito bem aos planos de saúde. Como eu disse no bloco anterior, a arrecadação dos planos de saúde é uma coisa absurda, né? A gente sabe que há dinheiro, o que falta realmente é a disposição de dividir esse dinheiro de forma justa, né? Então, o que a gente pretende é que o médico seja melhor remunerado para oferecer uma medicina de melhor qualidade. É preciso que o profissional de qualquer área tenha uma remuneração digna e a medicina precisa que o médico tenha tranquilidade, que ele tenha preocupação primeiro com o seu paciente do que estar preocupado se ele vai conseguir fechar a conta do seu consultório no final do mês. E isso tem acontecido e talvez por isso os médicos estão se afastando, porque não tem mais cabeça até para suportar a responsabilidade de ter um consultório e tratar da vida das pessoas, né? Com relação à questão de algumas cobranças indevidas, eu não tenho esse levantamento, não é função do sindicato essa fiscalização, né? O Conselho Federal de Medicina fez recomendação recente sobre essa questão bastante explícita, né? Que não se deva cobrar nenhuma complementação do paciente em que você ainda mantém uma relação com aquele plano, com aquela operadora. Por isso, nós tivemos o cuidado e são mais de 60 dias que nós fizemos comunicação aos planos de saúde, aos hospitais privados que atendem planos de saúde, ao próprio Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina, que os médicos estariam se desligando, estariam paralisando e nesse período, né, estando desligado de forma em tramitação ainda ou já em definitivo alguns, ele fica à vontade para atender no seu consultório em caráter particular. Ok, doutor Mário, muito obrigado pela entrevista. Só uma mensagem para quem está aí do outro lado da câmera, sua câmera é essa aqui, pois não. Que está preocupado com essa situação dos planos de saúde. Então, eu queria dizer mais uma vez que o nosso foco principal é o usuário, é o paciente. Acho que todo médico tem um compromisso muito grande, porque a ciência médica ela é feita para atender o ser humano, né? E o que a gente quer realmente é que o médico seja melhor remunerado, que tenha uma valorização do seu trabalho, para que essa qualidade do atendimento, que deve ser a melhor possível, com todos os recursos que a medicina moderna oferece, sem a interferência dos planos de saúde, que é um assunto que nós não tocamos aqui, e com muita frequência os planos de saúde impedem que o médico ofereça o melhor tratamento, ofereça o melhor exame,